Então, que diremos? Permaneceremos no pecado para que haja abundância da graça? De modo algum. Nós que já morremos ao pecado, como poderíamos ainda viver nele? Irmãos e irmãs, ao chegarmos ao capítulo 6 da Carta aos Romanos, entramos numa das seções mais profundas e transformadoras da teologia paulina. Paulo, depois de expor nos capítulos anteriores, como nós tivemos a possibilidade de perceber, a realidade do pecado, ele falou da justificação pela fé em Cristo, abrindo novos horizontes para uma vida nova que nasce da graça. Depois de ter falado de toda essa parte negativa, do poder da dunamis, do pecado, agora ele vem falar do poder da graça. Então o capítulo 6, ele introduz uma seção muito importante dentro da carta aos Romanos. Essa seção ela é composta de bem 3 capítulos. Vamos do capítulo 6, capítulo 7, 8 e 9. Quando vamos já falar do povo, da condição do povo eleito, da função do povo eleito ao interno da economia salvífica. Capítulos que depois nós vamos estar estudando nos nossos próximos episódios. Então Paulo inicia o capítulo 6 fazendo essa pergunta. Então, o que diremos? Permaneceremos no pecado para que haja abundância da graça? Em base a que Paulo faz essa pergunta? Em base ao capítulo 5, versículo 20, da própria carta aos Romanos, onde ele vai dizer: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Exatamente para dizer que a graça ela é vencedora. Então, aonde tem pecado, quanto mais tem pecado, mais tem a graça. A graça é maior. Ela vai superabundar. E aí alguém poderia perguntar, então, se tem pecado, tem a graça, então vamos pecar para que possamos obter mais graça. Ele disse, de jeito nenhum, jamais. Então nós entramos numa outra realidade. Não é que nós temos que agora aumentar o número de pecado para que nós possamos receber a graça. Não, Paulo disse, não, nós somos e estamos agora debaixo de uma outra potência. E aí ele vai nos mostrar como é que nós entramos nesse novo reinado. Nós fomos libertados do poder do pecado e entramos num novo reinado, que é o reinado de Cristo. E como é que isto acontece? Vejam bem que nós falamos já diversas vezes o termo justificação, a justificação gratuita que se dá através da fé, que se dá através do ato de crer do homem. O homem que crer, basta que ele crer no Cristo ressuscitado, morto e ressuscitado, ele passa a ser um homem justificado. Mas no capítulo 6, o discurso ele aumenta do ponto de vista teológico, e Paulo vai dizer que não basta essa justificação, ou seja, essa salvação que nós recebemos, ela não é fruto só de um ato livre de crer em Jesus, mas que ela é oriunda da morte de Jesus. E aqui nós vamos entrar numa catequese muito forte, numa temática muito importante, que é a doutrina do batismo, uma série de catequeses sobre o batismo. Esse ser inserido, esse participar da morte de Jesus. É aqui que está a origem da nossa justificação. Deus enviou o seu próprio Filho para que ele morresse por nós e daí pudéssemos então participar da sua morte junto com ele. O batismo não é simplesmente nós temos muita ideia do batismo como o lavar, a água que lava e que purifica. Mas o batismo, na verdade, é uma imersão no mundo de Cristo. No mistério da morte de Jesus. Junto com o batismo, nós morremos junto com Cristo e morremos para o pecado. E se morremos com Cristo, nós vamos ressuscitar, nós vamos participar também da sua glória. Por isso que quando nós somos batizados, nós morremos e ressurgimos para uma vida nova. É um homem totalmente novo. Por isso que Paulo vai usar esse conceito de criatura nova, o homem novo. No batismo fica mergulhado o homem velho e nasce um homem totalmente novo. É a identidade do cristão.
né? A partir do batismo nós ganhamos uma identidade nova, que é a identidade de sermos chamados filhos de Deus. Nós participamos do mistério de Jesus. Por isso que nós ganhamos também a força, a potência de vivermos uma nova realidade. É claro que Paulo ele não está dizendo que você está livre da possibilidade de pecar, né? Estando em Cristo, nós não temos que voltar ao nosso estado de escravidão que éramos antes. Mas é uma vida de luta. Vai ser uma luta diária, né? E lembrar que nós participamos, que nós somos agora, nós estamos debaixo, sob uma nova potência. Nós somos libertos do pecado, não para a libertinagem, mas para servir. Somos libertos de uma realidade para servir uma outra realidade. Nós somos libertos do mundo das trevas, do pecado, da potência que é o pecado, para a justiça, para a graça, que é para servir Deus. Então, neste mundo, nós só temos essas duas opções. Ou nós estamos debaixo do poder do mal, né, e do pecado, simbolizado pelo pecado, ou nós estamos debaixo, sob a proteção e o poder divino. E aí está a cada um a fazer a sua escolha de que parte eu quero estar, a quem de fato eu quero servir. Eu quero servir o pecado e ter as consequências e os frutos, e colher os frutos que ele pode causar, como nesse capítulo 6 vai nos deixar bem claro, São Paulo, o salário do pecado é a morte. Então eu vou fazer essa escolha, ou eu vou fazer a escolha de viver no reinado de Cristo e o salário, então, é a vida eterna. Então, é preferível, claro, é óbvio, viver para Cristo, né, como homem livre e ter e produzir esses frutos, que é os frutos da eternidade. Então, meus irmãos, esse é um belíssimo capítulo que vai estar introduzindo aí depois os restantes. Nós vamos nos questionar, então, se nós estamos em Cristo, como não pecar, né, estando em Cristo? Aonde eu vou encontrar força para que eu possa viver essa minha vida nova em Cristo Jesus, sem ter mais conexão com o pecado ou com o homem velho? Então essas respostas nós vamos ter no capítulo 7, nós vamos ter sobretudo no capítulo 8, que é um belíssimo capítulo, né, o capítulo 8, a vida segundo o Espírito. É belíssimo, né? Quando nós estivermos analisando esse 8º capítulo, nós vamos perceber que é ali que São Paulo vai nos apresentar essa potência que nos permite de viver segundo essa nova característica, essa nova identidade do ser humano, que é o cristão. E tem um modo próprio de agir na prática. Então, a escravidão do pecado e a liberdade em Cristo nos ajuda a entender a nossa vivência. Paulo ele usa a linguagem muito concreta, né? Ele fala de escravidão. O pecado não é apenas um erro moral, mas uma força que escraviza, que domina e impede o ser humano de viver a liberdade ou em liberdade. Mas em Cristo algo radical aconteceu de fato. Fomos libertados, né? Então essa libertação não é apenas negativa, isto é uma fuga do mal, mas positiva. Somos agora servos da justiça, amigos de Deus, chamados a viver da santidade e na santidade. O batismo, ele como morte e ressurreição, ou seja, o coração do capítulo 6 é o batismo. O apóstolo afirma: se de fato fomos unidos a ele por uma morte semelhante à sua, seremos também pela ressurreição, participantes. Então, esse modo de ser inserido na realidade de Cristo, isso acontece através do batismo. Meus irmãos e minhas irmãs, então que nós possamos, de fato, olhar para trás e dizer, como está escrito no capítulo 21, que fruto produzias então, antes de ser libertados do poder do pecado? E aí São Paulo vai dizer: frutos dos quais agora vos envergonhais. O fim deles é a morte. E de fato o homem novo, quando ele conhece e entra e participa do reinado de Cristo, quando ele olha para trás, ele se envergonha dos atos que ele cometia, dos pecados que ele era capaz de cometer. E quando ele olha para a realidade presente já em Cristo, ele se
se regozija, ele fica feliz em ver do quanto ele é capaz de produzir frutos bons, frutos que vão permanecer para a eternidade. Em Cristo Jesus, nós produzimos frutos que ficam para sempre. Então, que você possa, de fato, fazer a sua escolha sempre em caminhar com Cristo e jamais sem Ele. É Ele que nos leva à salvação, que nos leva à eternidade. Vamos, então, focar a nossa atenção nos capítulos que virão, no capítulo 7, no capítulo 8, para que a gente possa encontrar a resposta mais clara e as motivações para que a gente possa viver como homens e mulheres espirituais, pneumatikos, né? E não homens segundo a carne. Então, lendo, participando, analisando e meditando esses textos que nós vamos crescendo de fato nesse nosso conhecimento com Cristo e o desejo de viver em comunhão com Ele. Você é um batizado. Se você é um batizado em Cristo, você participou da morte e ressurreição dele e, portanto, você é um homem livre. Não deixe seus vícios, seus pecados lhe escravizarem. Você tem que dizer para você mesmo todos os dias que você é um homem livre do pecado, né? E Deus, ele te dá o poder, que é o Espírito Santo, como nós vamos ver no capítulo 8, o poder de você rejeitar todo aquele tipo de escravidão que se tinha antes. Bons estudos. Nós vamos estar criando um grupo no WhatsApp para que você que tem as suas dúvidas diante dos seus estudos pessoais ou diante também das nossas meditações, das nossas reflexões que nós estamos fazendo aqui em torno dos estudos desta carta, para que vocês possam colocar ali as suas possíveis perguntas e depois, em um outro momento, eu vou estar respondendo para vocês em um outro áudio, em um outro episódio só de respostas, perguntas e respostas em torno da carta aos Romanos. Bons estudos e bom domingo para todos. Deus abençoe.